Olá, irmãos, boa tarde, pelo menos para mim agora é boa tarde. Tem um certo barulho aqui dos vizinhos, mas acho que dá para a gente continuar, dá para a gente iniciar, na verdade. Provérbios de Salomão, capítulo 1. Quem foi Salomão? Até passei uma passagem, indiquei uma passagem, 1 Reis, capítulo 4, versos 29 a 34, que mostra a sabedoria imensa que o próprio Deus, o próprio Senhor deu para Salomão. Tem uma passagem em Lucas, capítulo 11, verso 31, que o próprio Jesus, ele faz referência a Salomão, dizendo que ele é superior a Salomão, a sabedoria dele é superior a Salomão. Uma honra imensa a Salomão ser comparado pelo próprio Cristo, para dizer que a sabedoria de Cristo, obviamente, Deus conosco, ele é superior à de Salomão. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Por que Provérbios foi escrito? Por que Salomão escreveu Provérbios? Do versos 2 até o 6, entendo eu que tem alguns motivos para Salomão ter escrito o livro de Provérbios. Agora veja que o início é um início forte, a apresentação de Salomão é uma apresentação forte. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Davi foi o grande rei de Israel, Salomão seu sucessor, e Salomão ele é apresentado como filho desse rei. Não é qualquer pessoa, é o filho do rei ungido e escolhido pelo próprio Deus. E ele começa dizendo que os provérbios de Salomão são para, versículo 2 em diante, se conhecer a sabedoria e a instrução para se entenderem as palavras da prudência. Há um propósito nos provérbios de Salomão. Do 2 ao 6 vemos há um propósito em Salomão ter escrito esses provérbios. Salomão, ele escreve esses provérbios para dar sabedoria, é o que diz aqui no versículo 2, para se conhecer a sabedoria e a instrução. Não vou detalhar cada palavra, tem diferenças no original, embora muitas vezes no português ela é traduzida simplesmente como sabedoria ou simplesmente como conhecimento, mas há algumas nuances, mas vamos ficar nas linhas gerais. Sabedoria é a experiência, o conhecimento, sabedoria é o discernimento. Sabe aquelas pessoas sábias, conhece aquelas pessoas sábias espiritualmente, que elas conseguem discernir, conseguem entender, conseguem julgar uma situação, e se ela é boa ou se não é, qual é a atitude que devemos tomar. Instrução é instruir para corrigir. É como um técnico de futebol que vai instruir o seu time para que ele corrija o posicionamento, corrija alguma coisa, para que eles sejam melhores, mais efetivos, que funcionem melhor. Então essa instrução não é simplesmente para conhecimento, mas é uma instrução para corrigir o nosso comportamento, corrigir o nosso eu. Para se entenderem as palavras da prudência, as palavras da inteligência. O conhecimento verdadeiro nos faz viver prudentemente, cautelosamente, nos faz viver. O conhecimento verdadeiro ele é prudente. Veja no versículo 3, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Há um caminho correto, há um caminho reto, há um caminho justo, há um caminho que tem o conhecimento. Não é um conhecimento, é o conhecimento. É o conhecimento verdadeiro, e Provérbios de Salomão nos levará a este conhecimento. Isso é importante demais nos dias de hoje, de relativizar tudo. Não há absolutos, cada verdade é uma verdade dependendo de onde ela está sendo falada, da cultura, da região. Não, para Provérbios, para Deus, e Provérbios ensina isso, há o conhecimento. E nesse o conhecimento que Provérbios vai nos levar, essa verdade, esse conhecimento reto e justo. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, versículo 4. Simples são os que estão fora deste conhecimento prudente. As atitudes vão trazer resultados negativos, resultados ruins. Eles poderiam estar,
mas eles não têm esse conhecimento, poderiam ser experientes na vivência desse conhecimento, mas não são. Eles não têm mais do que uma simplicidade nesse sentido de inexperiência, ok? Então, quando virmos em provérbios simples, é o contrário do sábio, é aquele que não adquiriu sabedoria e instrução do Senhor. E os jovens seriam quase a mesma coisa, só que de uma forma não propositada, mas de uma forma natural. Eles são sem experiência, sem sabedoria, porque são jovens. Existe um tempo para adquirir essa sabedoria, um tempo de esforço, de dedicação, para que essa instrução seja adquirida, seja vivida. E o jovem, por ser jovem, por ter tenra idade, pouca idade, ele ainda não teve tempo de adquirir essa sabedoria e de vivenciar. Mesmo que ele busque, ele ainda está nesse processo. Então, o jovem, ele é, em Provérbios, entendido como sem sabedoria, porque ele ainda tem muito tempo a correr. O tempo que ele já viveu não foi suficiente para ele acumular, aprender e ter experiência nessa sabedoria. Agora, podem ter jovens que já estão buscando e já estão tendo um pequeno resultado muito maior do que o simples, que teria condições, mas nunca buscou. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos. É interessante que, se eu sou sábio, imagina, não falando de mim mesmo, mas uma ilustração, se eu sou sábio, para que eu vou buscar sabedoria? Exatamente, o sábio aprende. Provérbios já está dizendo aqui, o sábio aprende. Aquele que já é instruído, já tem essas instruções de Provérbios mesmo, ele vai se habilitar mais e mais. O instruído adquirir sábios conselhos. Ele vai ter mais e mais conselhos para viver uma vida mais e mais sábia. É um ciclo virtuoso. Então, o sábio, ele vai estar sempre buscando aprender do Senhor. Versículo 6, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios, as suas adivinhações ou os seus enigmas. Então, o livro de provérbios é para entender provérbios e os enigmas. Provérbios, eu até esqueci não sei se foi Miguel de Cervantes, que o nosso irmão Álvaro Pestana citou, ele diz que são provérbios, é uma experiência longa numa frase curta. São poucas palavras para expressar muito ensinamento, muitas instruções, muita experiência ali vivida. Então são enigmas, acabam sendo enigmas. E Provérbios de Salomão nos faz aprofundar nos provérbios e enigmas dos sábios para compreendê-lo. E assim compreender qual a melhor forma de nós vivermos, especialmente diante do Senhor. Então eu quero ser sábio, eu quero essa sabedoria de Salomão. E até vale aqui uma meditação. Eu devo comparar a mim mesmo, a minha sabedoria, quem eu sou com a sabedoria de Salomão. Quem é Salomão? Até pelo texto que lemos de Reis, que Deus deu toda a sabedoria, e agora de Lucas, que Jesus comparou a sabedoria dele com a de Salomão. Claro, Jesus é superior, mas chegou a ser comparado para os homens compararem. Então, quem é mais sábio? Salomão, que deixou o livro de Provérbios escrito nas Escrituras Sagradas, então é algo divino, ou é a minha própria sabedoria, a minha própria experiência, as minhas próprias instruções, às vezes vindas da família, às vezes vindas da cultura, da sociedade, do país que eu vivo? É algo a nós pensarmos. E se quisermos realmente ter essa sabedoria para andarmos no caminho reto, no caminho que vai trazer-nos bons resultados, existe um passo inicial. Assim como o casamento, temos aquele passo de realmente termos essa aliança confirmada e feita, selada, e até representamos com um anel, a aliança. Há um passo necessário, essencial, fundamental, inicial, para vivermos nessa sabedoria, buscando, aprendendo essa sabedoria. O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Assim diz o versículo 7. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aqueles que são tolos, simples, loucos, eles desprezam a sabedoria
não temendo ao Senhor. Não tem como separar. Se eu temo o Senhor, eu vou amar a sabedoria e as instruções do Senhor. Eu vou viver a sabedoria e as instruções do Senhor. E Provérbios vai me levar a fazer isso. Mas eu tenho que temer ao Senhor. Temer não é exatamente só medo. Tem a questão do medo, porque o Senhor é o Senhor Deus e eu sou, né, um grãozinho de areia perto do Senhor. Mas também é respeito, reverência. Tem um cântico que eu gosto bastante, estava até olhando a paisagem hoje de manhã, estava um sol bonito. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, nos céus azuis, de estrelas pontilhados, o seu poder. Esqueci, vou ter que cortar. Mas então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. Acho que eu nem vou cortar não, deixa assim. Quão grande és tu, é uma reverência, um temor, um medo, um respeito ao Senhor. E quem teme sabe que as palavras e instruções do Senhor, elas são verdadeiras. Nosso irmão Enio Júnior, eu aprendi com ele que em Provérbios, aquele que é sábio, ele vê o futuro. Mas por que ele prevê, entre aspas, o futuro? Porque ele tem fé, ele teme ao Senhor, ele entende, tem confiança de que o que o Senhor diz vai acontecer. Andar nessa sabedoria vai ter frutos bons, andar fora dela não vai ter. É o que ele diz aqui a partir do versículo 8, né? Filho meu, ouve a instrução de teu pai, não deixes a doutrina de tua mãe. Interessante, né? A sabedoria de Deus começa nos pais. E do 9 em diante, ele diz aqui no 9 que a sabedoria é exposta, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Aquele que é sábio é exposto isso. Os demais veem a sabedoria daquele que é sábio. E aí no versículo 10 até o 19, ele diz o que não é a sabedoria. Não dá para andar no caminho de maldade, de cobiça, com pessoas que estão nesse caminho. Não dá para ser amigo e andar nesse caminho e viver nesse caminho e ainda assim temer ao Senhor. E ainda assim viver no caminho da sabedoria. Quem vai nesse caminho vai ter a sua paga. Versículos 20 a 23, é tremendo esse versículo, esses versículos 20 a 23, é quando a sabedoria é personificada. É como se fosse uma pessoa. Ele diz que a sabedoria grita. Então a sabedoria está disponível. Não é algo velado, escondido. A sabedoria de Deus está disponível para aqueles que a querem buscar. E ela transforma a vida dos que a amam, dos que buscam a instrução dessa sabedoria e vivem essa instrução. Versículos 24 até o 32 falam daqueles que recusam essa sabedoria. Todos os que recusam buscar e dar ouvido a essa sabedoria cairão na própria ruína. Vai ter plantado que achava ser uma sabedoria, mas não é, então vai colher do que plantou. E nesse momento em que quando eu não tiver dado ouvido à sabedoria e estiver colhendo do prejuízo, dos males, das minhas atitudes tolas, simples, a sabedoria não estará disponível. Eu me rirei na vossa perdição. Deus deixa a gente plantar o que quiser, mas nós vamos colher aquilo que plantarmos. E se eu plantar sem sabedoria, eu vou colher. E vai ser ruim. E só então, depois de ter colhido, eu posso dar ouvido à sabedoria. Se eu não preferir o temor do Senhor, é o que diz o verso 29, não preferiram o temor do Senhor. São os loucos, os que desprezam a sabedoria, não dá para desvincular. Se eu desprezo a sabedoria de Deus, eu não temo a Deus, eu não temo ao Senhor.
Quem teme ao Senhor ama as suas instruções. Quem teme ao Senhor, versículo 33, ama a sua sabedoria e colhe do bom fruto dela e da parte do Senhor Deus. Então, uma reflexão, resumindo tudo isso: como está a minha vida hoje? Como está o meu casamento? Como estão os meus filhos? Como eu os criei? Como está a minha família? Como estão os meus irmãos, o meu relacionamento com meus irmãos? Como eu estou no trabalho, os meus estudos, relacionamento com os vizinhos e por aí vai. Eu sou hoje, eu vivo hoje aquilo que eu plantei no passado. Bom ou ruim? Então, você teme ao Senhor? Vamos buscar a sabedoria e as instruções que encontramos no Senhor e aqui no livro de Provérbios? E assim, o que vamos colher vão ser bênçãos, vão ser bênçãos do Senhor, frutos dessa sabedoria e uma vida realmente abençoada por Deus. Deus te abençoe, espero que tenha valido a pena, espero que tenha ajudado, resumidamente, a esclarecer o capítulo 1, e esse é o norte do livro de Provérbios, a sabedoria, o sábio versus o tolo, o prudente versus o simples, o sábio versus o louco. O caminho da sabedoria tem os seus benefícios, o caminho da loucura, mas é difícil muitas vezes discernirmos, julgarmos o que é sabedoria e o que é loucura. E Provérbios de Salomão vai nos dar esse entendimento profundo. E isso é a sabedoria que vamos adquirindo, inclusive para discernir, termos experiência em cima do conhecimento que estamos aprendendo de Deus. Deus abençoe, espero que tenha ajudado. Se você quiser mandar, Wagner e Ana mandaram as respostas para aquelas 4 perguntas para meditar nesse capítulo. Foi basicamente em cima do que eu falei. Se você quiser mandar, fique à vontade. Deus te abençoe, espero que o livro de Provérbios traga boas notícias para a nossa vida, e esse livro pode nos transformar, porque são palavras de sabedoria do Senhor. Deus te abençoe.